E a CSN Mineração, em esses dividendos absurdos. Gleison, será que os dividendos vão ficar altos assim por muito tempo? Acredito que sim. E será que a CSN Mineração tá barata? Vamos ver hoje? Pois é sobre isso que eu falo nesse vídeo, em que eu vou comentar sobre os resultados recentes da CSN Mineração, sobre a galera que tá falando, vendo a CSN Mineração, sobre os dividendos, e também vou dizer se ela tá barata ou não, de acordo com o meu método, de acordo com a minha estratégia de seleção de ações, que com certeza vai te trazer muita clareza. E eu quero ter clareza se você investe em CSN. Comenta aqui, CSN Mineração, né? Sim ou não? Bom, então antes de falar, dos resultados, das recomendações de venda, dos dividendos e de CSN Mineração estar barato ou não, tem que estar todo mundo aqui alinhado num conceito muito simples, né? O que é essa empresa? O que está ali por trás do código CMIN3 na Bolsa de Valores? Bom, a CSN Mineração, ela é basicamente a segunda maior exportadora de ferro brasileira, e segundo a própria empresa, ela está entre as 5 mais competitivas no mercado transoceânico e congrega 2 minas, a Namisa e a Casa de Pedra. A CSN Mineração, ela surgiu na bolsa há pouco tempo, ela fez seu IPO no ano de 2021, sendo que antes desse IPO, a CSN tinha 90% de participação da CSN Mineração e um consórcio asiático detinha o restante, os outros 10%. E o IPO da CMIN, ele teve como principal objetivo levantar recursos para a CSN para que a CSN se desalavancasse, usasse esse recurso para diminuir o seu endividamento e aumentar aí a sua saúde financeira. Isso uma empresa quase como uma pessoa, né? Se você tem ali alguns ativos, alguns bens, se endivida, essa dívida começa a ficar cara, uma das opções é vender esses bens para quitar suas dívidas. E é claro, né? Quando um bem é uma participação acionária, você pode vender parte dele, e basicamente isso foi o que a CSN fez. Com isso, a CMIN hoje é uma empresa listada na bolsa apenas com ações ordinárias, e na base da CVM que eu consultei hoje, tem uns dados um pouco desatualizados de 29 de abril de 2022, mas que indica ali 122 mil investidores pessoa física, 1.495 investidores pessoas jurídicas, 1.489 institucionais, para um total de 1,1 bilhão de ações. E os sócios da CSN Mineração, depois do IPO, são os seguintes. A gente continua com a CSN ali como líder, com 79,75% da empresa. A Japão Brasil Minério de Ferro Participações tem quase 10%, 9,26%. A China Steel Corporation tem 0,41%. A POSCO tem 1,86%. E o restante, meu amigo, os outros 8,72% somos nós. Somos nós, as árvores somos nós. Essa é antiga. Investidor pessoa física da bolsa, eventualmente alguns clientes aqui do Clube do Valor, eventualmente você, não sei o que você comentou. Mas enfim, o free float, o que está aí sendo negociado em bolsa. O histórico das ações da CSN é um histórico um pouco negativo, embora de prazo muito curto. No dia do IPO ali a empresa subiu bastante, nos meses subsequentes ela chegou ali a estar subindo 17% e do topo até hoje, sem considerar dividendos, as ações caem 59,89%. Os resultados do primeiro trimestre de 2023, que apontaram uma queda no lucro de 30% e que, apesar disso, o conselho aprovou uma distribuição bem gorda de dividendos. Mas, enfim, tempos depois do resultado, a empresa ela foi rebaixada por algumas casas de análise sell-side. A gente viu manchetes como essa, comentando que analistas estão cortando o preço-alvo da CSN Mineração e que tanto a CSN quanto a CSN Mineração foram rebaixadas por outra casa de análise, a casa do Santander, sendo que isso foi feito depois de ser noticiado o pagamento de dividendos, de 1,8 bi, quase aí 2 bilhões. Aliás, mais uma distribuição de dividendos, todas as históricas estão aqui nessa imagem que eu peguei do próprio site, relação com investidores da CSN Mineração. Aliás, uma dica, se você quiser conhecer melhor uma empresa, dá uma fuçada lá no site de relação com os investidores, e que pela segunda vez seguida aí foi uma distribuição anunciada no mês de maio, assim como 2022. Agora tá todo mundo na dúvida se a empresa vai fazer um novo anúncio em agosto ou em novembro, que nem fez respectivamente em 2021 e 2022, ou se vai ser o único anúncio do ano. Mas enfim, o grande ponto é, com esse anúncio de dividendos, com a cotação atual da CSN Mineração, muitos investidores passaram a ficar de olho no seu alto dividend yield. Se você pegar aqui a nossa planilha inteligente para análise e seleção de ações do Clube do Valor e ordenar aqui as empresas por ordem de dividend yield no último ano, a CSN Mineração está lá no topo, quase no pódio, com 21,52% de dividend yield atualmente. E se você for nessa aba aqui, análise de ações, e colocar aqui a CSN Mineração com eventualmente, a Vale e a Metalúrgica Gerdau, o que a gente tem é que, embora as outras duas também estejam aí com dividend yield maior, a CSN está com dividend yield bem
superior. E embora em outras métricas de valor ela esteja com múltiplos piores, ou seja, ela está com um PVPA um pouco maior do que seus pares, um preço por lucro um pouco maior também, um EV/EBIT também um pouco maior, porém em dividendos ela está com o maior dos yields. E para entender o porquê desses números e se ela está barata ou não, a gente tem que entender os resultados recentes de CSN Mineração, que é o que eu vou fazer agora, não sem antes te oferecer acesso a essa planilha que eu acabei de te mostrar, a nossa planilha inteligente para seleção de ações, que vai te ajudar a comparar várias empresas do próprio setor ou de outros setores, que vai te dar fácil acesso, né, ao ranking de empresas com base em diferentes fatores, né, o retorno sobre capital investido, o índice preço por lucro, o índice de preço por valor patrimonial, mas que enfim vai te ajudar a tomar boas decisões e vai te colocar aí com acesso direto a informações que podem ser muito úteis. Para fazer o download dessa planilha, que é gratuita, é muito simples, basta apertar nesse botão aqui ou no primeiro link aqui da descrição e na próxima página colocar o seu nome e o seu e-mail, beleza? Dito isso, vamos falar sobre os resultados recentes de CSN Mineração, porque isso é algo que a gente tem que entender para compreender a imagem maior aí dos dividendos e se ela está barata ou não. E aqui a gente tem basicamente alguns destaques, tá? Sendo o primeiro deles, o aumento no volume de produção, né, na comparação com o mesmo período do ano passado, né? Pode perceber ali que um TRI de 23 tem um volume 38% superior a um TRI de 22, o que fez com que aumentasse o estoque. Também não é muito bom, porque significa um pouco menos de volume de vendas. No volume de vendas você pode ver que, embora a empresa tenha crescido, né, na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, ela caiu em relação ao quarto TRI de 2022. E embora a receita líquida unitária tenha subido bastante na comparação contra o último trimestre, né, fruto de um minério de ferro mais caro, que é bom para a empresa. Isso tudo, no fim das contas, fez com que a empresa aumentasse aí o seu EBITDA é positivo, e embora o seu fluxo de caixa livre não tenha sido tão grande. Ele foi bastante prejudicado, principalmente pelo resultado financeiro, despesas financeiras e cooperação de hedge da companhia. E aí, para quem pensa, poxa, Ramiro, isso é preocupante, a empresa gerou um resultado até que bom, né, operacional ali pelo EBITDA, mas um fluxo de caixa muito pequeno, devo me preocupar, a empresa vai quebrar? Não sei se isso passa pela cabeça de alguém, mas se sim, deixa eu te mostrar esse dado aqui, que é sobre o nível de endividamento da CSN Mineração, que é extremamente tranquilo, né? A empresa, na verdade, ela tem caixa líquido, ou seja, ela tem mais dinheiro em caixa do que as suas dívidas. Se ela pegasse todo o dinheiro em caixa para pagar todas as dívidas hoje, ainda sobraria um pouco de caixa. É uma situação extremamente confortável. Agora, sempre que a gente fala de resultados da CSN Mineração, vale lembrar como essa empresa está ligada à cotação do minério de ferro. Existe uma grande correlação entre o preço do minério de ferro e os resultados de uma empresa como a CSN Mineração. Não à toa, né? O pico ali da empresa foi em 2021, quando o minério de ferro estava no pico. E não à toa, a empresa gerou resultados melhores no primeiro TRI de 23 em relação ao quarto TRI de 22, em que o minério de ferro estava numa cotação menor. Agora, Ramiro, como é que ficam os dividendos? Tá? Vou falar sobre isso. Primeiro, eu queria te mostrar aqui esse gráfico que mostra a evolução do dividend yield da CEMIN desde o início, né, desde que ela entrou na bolsa. Você pode ver que ele sempre teve bastante alto, a maior parte do tempo acima de 15%, até estar aí nesse patamar atual de mais de 20%. E aqui agora eu quero te mostrar a evolução do payout da empresa, que no último ano foi bem acima de 100%. E aí tem dois pontos para trazer aqui, tá? O primeiro, o dividendo passado nem sempre é garantia de dividendo futuro. Na maioria das vezes, o dividendo pago no futuro não tem tanta correlação com o do passado. Ou seja, não dá para esperar que nos próximos 12 meses, necessariamente, o cara vai receber 20% de dividendos de novo. Isso acontece em especial quando a empresa tem um payout muito elevado, nesse caso acima de 100% no ano de 2022, em que ela distribuiu aí um lucro acumulado dos anos anteriores. Não é recorrente, embora possa acontecer num ano que outro. Não dá para esperar que é uma máquina previsível de dividendos. É importante trazer isso porque muitos investidores pegam, né, fontes de dados, como a nossa própria planilha inteligente, colocam lá do maior para o menor dividendos e acreditam que só comprar essas empresas aqui vai ter um yield de 20% ao ano. Não é bem assim. Tudo isso, a grande dúvida acaba sendo, e aí, Ramiro, se essa mineração tá barata? Eu vou ser bem franco aqui, tá? A beleza do mercado é que duas pessoas podem olhar para a mesma empresa, para as mesmas notícias, para os mesmos números e chegarem a duas conclusões completamente diferentes. E o que eu defendo aqui é que para você chegar na sua conclusão, você tem que ter um método. O método é o que vai te evitar ficar perdido, evitar ficar inseguro, evitar ficar sem clareza sobre quais ações comprar, quando comprar e quando vender. E no meu método, das ações mais baratas da bolsa, o que eu busco é basicamente comprar empresas que estejam sofrendo por um certo pessimismo
pessimismo do mercado. Tá? Eu acredito muito num conceito chamado de regressão à média, que eu poderia explicar aqui num vídeo no futuro, se for do teu interesse, mas em que, na média, empresas, né, com alto earning yield, que é a métrica que eu olho para selecionar ações, são aquelas que o mercado está com maior pessimismo, tá extrapolando o pessimismo e notícias ruins recentes no preço, deixando essa empresa demasiadamente barata e fazendo com que, se eu comprar uma cesta de ações baratas, eu tenha aí um maior potencial de retorno. E foi isso mesmo que eu comprovei testando o meu método, comparando as 20 ações mais baratas da bolsa, né, com rebalanceamento de tempos em tempos, com as 20 ações mais caras da bolsa. O legal desse método é que é uma comparação relativa entre todas as ações, em que eu entro num ranking como esse e consigo saber se uma determinada ação está barata ou não. No caso, quem tem acesso a essa estratégia são os nossos clientes de Wealth, aqui do Clube do Valor, e você pode ter acesso a uma explicação da estratégia, um filtro que mostra 10 ações que passam pela estratégia hoje, no e-book chamado As Ações Mais Baratas da Bolsa. Também download gratuito, vou deixar o link aqui em cima e também na descrição. Mas olhando aí o ranking completo, a gente pode ver que CSN Mineração está atualmente na 18ª posição entre as ações mais baratas da bolsa, com um earning yield de 17,44%. Então, de acordo com essa estratégia, a CSN Mineração hoje tá barato. Se quiser investir com base nessa estratégia, se você tem 500 mil reais ou mais para investir, ou seja, 1 milhão, 2, 10, 15, e quer investir com o nosso método e a nossa ajuda aqui no Clube do Valor para entender teu perfil, teus objetivos, sua tolerância ao risco, desenhar uma carteira ideal, implementar o plano de investimentos na prática, definir uma carteira feita sob medida para ti, uma composição não só de ações, mas de outras classes de ativos, estando ao teu lado para te ajudar a tomar decisões e principalmente, sendo transparentes sobre nossa relação comercial, sem ter relação nenhuma com comissão sobre produtos indicados, então você precisa conhecer os nossos serviços de Wealth. Basta preencher um rápido formulário para a gente entrar em contato contigo nesse link aqui. Agora, se você quiser conhecer algumas ações baratas que estão pagando muitos dividendos, vou deixar aqui o link para o próximo vídeo. Grande abraço e até a próxima.